pessoal, seja bem-vindo ao Física em Casa. Agora nós vamos dar início a uma coisa bem mais geral no que diz respeito à representação vetorial, certo? E a nossa intenção a partir de agora é justamente chegar ao conceito de tensores, certo? E avançando nesse requisito aí, nesse conceito, nesse conteúdo sobre tensores, certo? E suas propriedades fundamentais, né, que são muito importantes, principalmente para compreender vários fenômenos dentro da física, principalmente na mecânica dos fluidos e até mesmo no que diz respeito ao estudo dentro da astronomia, dentro, né, do movimento dos planetas, que se usa muito a questão do tensor, certo? E algumas notações nós vamos definir também aqui neste curso, tudo bem? Veja, anteriormente, quando a gente tratava uma representação no R3, vamos colocar aqui, ó, representação né, no R3, né? Vou colocar aqui no R3. Representávamos simplesmente, né, no caso por três direções, Z, Y, X, certo? Aí nós tínhamos aqui um vetor, chamado de um vetor V, certo? Vetor V qualquer. E esse vetor V, ele tinha o quê? Ele poderia ser representado como um Vx na direção X, mais um Vy, certo? Desculpa. Mais um Vy na direção Y, mais um Vz na direção Z, certo? Só destacando aqui uma coisa que é importante, em alguns cursos, certo? O X-chapéu é tratado como I, certo? O Y-chapéu é tratado como J. O Z-chapéu é tratado como K, certo? Direção I, J, K, certo? Mas a gente iniciou essa notação porque o IJK vai ser um dos índices mais importantes, vamos dizer assim, mais utilizados dentro da nossa nova representação. Desculpa, dentro da nossa nova notação, certo? Que nós vamos utilizar para seguir com os conceitos, principalmente no que diz respeito a tensores, certo? Então a gente vai tratar como índices o IJK, tudo bem? Então por isso que nós carregamos essa nova notação aqui, X-chapéu, Y-chapéu, Z-chapéu. Eu acredito ficar até mais simples também, para maiores compreensões de respeito às direções da ação de cada componente do vetor, vamos dizer assim, tudo bem? Veja, aqui é uma representação no espaço R3, certo? O que seria o espaço R3? O espaço R3 é como se nós tivéssemos aí uma limitação, né? O espaço R3 representa muito um volume, certo? Quando a gente está no nosso dia a dia, o que nós percebemos, né, ao nosso redor é justamente o que? Objetos que possuem um certo volume, certo? Existem objetos que possuem uma superfície, na forma de superfície, né, uma espessura muito pequena, certo? Mas a maioria dos objetos é na forma de volume. Isso é muito bem representado no espaço R3, tudo bem? Mas como é que poderíamos representar um vetor, por exemplo, no espaço R4, no espaço R5, no espaço R6, certo? E é uma coisa que é muito no campo do abstrato. Isso está muito no campo do abstrato, porque o R4, por exemplo, é admitir que existe um espaço que poderá possuir 4 direções possíveis ortogonais entre si. Como é que a gente pode representar um vetor nesse sentido? Então, como a gente não tem essa percepção de realidade, vamos já pensar na questão da realidade, né? Então veja, quando chegamos aqui no R3, nós temos essa limitação, certo? E essa representação do vetor, por exemplo, já vou adiantando para vocês,
é uma forma de tensor, certo? No R4 não é possível, porque a gente já não tem mais essa concepção, né, de tentar compreender como é que a gente pode representar um vetor no espaço R4. Né? Então daqui no R3 é o nosso limite para representar dessa forma aqui o vetor, tudo bem? Veja, como é que poderíamos então representar, por exemplo, fazer uma representação dessa forma de um vetor no R4? Aí isso aí é possível, certo? Mas aí a gente já não vai adotar essas bases aqui, tá? Esses versores, que agora vamos chamar de bases elementares, certo? Nós vamos fazer a seguinte representação. Então vamos representar agora, representação no R4. Vamos pensar assim, então no Rn, né? Porque a partir do R4 em diante a gente não tem essa concepção de como representar um vetor. Então vamos logo aqui trabalhar no Rn. Como é que seria o nosso vetor? Certo? Como é que seria o nosso vetor? Vamos chamar de vetor A, tá? Um vetor A, por exemplo, e pode ser representado o quê? Pela soma das bases elementares. Vamos pensar aqui uma base. Vou trabalhar aqui com... Vou começar a numerar, né? As componentes. 1 mais a componente 2 e 2 mais a componente 3 e 3 e assim por diante. Eu vou já explicar para vocês. Veja, porque é interessante nós começarmos a fazer esse tipo de notação. Porque, primeiramente, aqui a gente considera que é a primeira componente da primeira base. Aqui a segunda componente da segunda base, a terceira componente da terceira base, certo? E veja, a gente não vai representar como representamos anteriormente. No caso, em outros livros, coloca um vetorzinho aqui, né? Ou então, outras notações também trabalha com um traço aqui embaixo. A gente não vai usar isso aqui, tá? Certo? Mas vocês têm que compreender que essa base elementar, ela se comporta semelhantemente a um versor, como esse aqui. Possivelmente possa te dar uma orientação sobre a intensidade, né? E contribui em uma determinada direção desse vetor. Tudo bem? Certo? Então, essas bases elementares são semelhantemente aos versores aqui, certo? Só que agora está no R4. Então, é como se fosse aqui, essa base E1 é como se fosse o X chapéu, o E2 o Y chapéu, o E3 o Z chapéu. Mais uma quarta base, a gente pode estender, né? Então, aqui eu vou chamar o elemento 4, por enquanto é um elemento 4 qualquer, pois vocês vão compreender muito que existe muito por trás dessas componentes aqui, certo? Uma quarta base, por exemplo, e assim a soma continua até chegar a um elemento N, possui uma base elementar N. Tudo bem? Isso aqui é representado em um espaço vetorial a qual não conseguimos ter como concepção. A gente não consegue imaginar como que poderíamos representar isso no espaço como está representado aqui no R3, certo? Mas a gente pode representar o vetor na forma de somatória, por exemplo, com as suas devidas bases, que pode nos dar uma informação muito importante, independentemente da gente desconhecer o que seriam essas bases 4, 5, 6 até N, certo? Mas isso pode ser muito importante para nós termos quantidades físicas que faz com que a gente compreenda muito melhor
fenômeno físico, certo? Tudo bem? Veja o que é interessante, que eu já vou logo adiantar para vocês. Essa representação no espaço Rn pode ser dada por uma coisa bem mais simples, só para a gente amenizar mais essa notação. Somatória de I, que vai de 1 até N, certo? Somatória de I, que vai de 1 até N, da componente A, I, e a base elementar I, certo? Então veja, quando a gente faz a somatória de I igual a 1 e vai até N, então para I igual a 1 mais, I igual a 2 mais, I igual a 3 mais, nós temos exatamente o que está aqui em cima. Só que a gente só está, no caso, amenizando, né, encorpando a notação. Tudo bem? Veja, dentro das propriedades que nós vamos ver mais adiante, é importante também definir uma outra representação vetorial, certo? De que maneira? De forma que essa base aqui, ela vai ser um pouco diferente, tudo bem? Vamos pensar que existe um vetor B agora, certo? A gente vai só inverter aqui a notação. As nossas componentes vão ter o índice embaixo, aqui no caso são índices, tá? Eu vou logo adiantando para vocês. Esse aqui é o índice I, certo? Vai ter o índice embaixo. E essa nossa base aqui, ela vai ser diferente, porque ela vai ter o índice em cima, certo? É importante nós definirmos uma base diferente aqui, uma embaixo e a outra em cima, certo? Vou já explicar por que de tudo isso. E claro, a gente vai compreender isso mais adiante, que é fundamental fazer isso para a gente estabelecer algumas propriedades, algumas operações tensoriais, tudo bem? Então, da mesma forma, isso pode se expandir aqui, ó, E2, E2, D3, D3, assim por diante até o que? Colocar bem aqui, ó, até Dn e N, certo? E da mesma forma a gente pode representar por uma soma, que vai de I igual a 1 até N, certo? De B e I, base elementar E, I. Então, quando a gente faz essa somatória, a gente chega no vetor acima, certo? Que tem essa pequena diferença em comparação à nossa outra representação vetorial. Tudo bem? Bom, pessoal, uma coisa que é interessante é que a gente ainda pode trabalhar, né, uma notação bem mais reduzida do que a gente já representa o vetor, certo? No caso aqui, nós conhecemos por notação ou conversão de Einstein, certo? Eu vou colocar aqui, o pessoal chama de conversão de Einstein, certo? Tudo bem? Que é justamente o que? Retira esse somatório, né? Ou seja, quando os índices eles estão cruzados dessa forma, sempre vão aparecer cruzados dentro da nossa notação inicial, certo? Isso já significa o quê? Um somatório, tudo bem? Então, o nosso vetor A, no caso, ele pode ser representado pelo quê? Por uma quantidade I elementar I, e o nosso vetor B
pode ser apresentado por uma quantidade BI elementar I. Tudo bem? Agora eu estou utilizando a letra I, mas a gente pode utilizar a letra J. E até mesmo conveniente nós utilizarmos a letra J para apresentar um outro vetor, certo? Como eles são, muitas das vezes, em muitas operações, eles são independentes, então é sempre conveniente trabalhar com esses índices aqui diferentes, certo? Aí fazer as devidas operações que podem tornar eles iguais ou não. Vai depender da operação, né? Certo? Então vamos trabalhar aqui, ó, para o vetor B. Vou apagar aqui, vou colocar um J, né? Vetor J, que esses são números, né, que vão ser expandidos de 1 até N, né, a somatória. Então não tem problema mudar de I para J, tá? Eu vou colocar J aqui, certo? E J aqui, J aqui, certo? Lembrando que esse cruzado aqui com o mesmo índice, certo? Simboliza o quê? Uma somatória, né? Dentro da conversão de Einstein. Tudo bem?